Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! O que aconteceu, dona Lúcia? Olha, então, eu vinha devagar em terceira. Quando eu fui reduzir para segunda, fez aquele barulhão. Eu acho que a caixa de câmbio quebrou, viu? Ah, essa não. Eu tenho um monte de clientes para visitar ainda hoje. Com a máquina aqui não vai dar não, viu? Vou ter que rebocar ele lá pra oficina. Tá bom, muito obrigada. O carro tá funcionando direitinho. De repente deixa o dono na mão, é uma dor de cabeça só. Agora imagina a mesma coisa numa indústria. Já pensou? Uma produção inteira parar por causa de uma máquina quebrada? Na teleaula de hoje, você vai ver que muitas empresas reagem às falhas nos equipamentos só na hora de executar reparos de emergência. É a manutenção corretiva. Vai ver que a manutenção corretiva presta atendimento imediato à produção. E vai aprender a preencher a ficha de execução e o relatório de avarias. 2 documentos importantes para o controle da manutenção corretiva. O dia na fábrica começa como outro qualquer. Mas de repente uma máquina como esta aqui para de funcionar. Se nenhuma providência for tomada, toda a produção fica comprometida. Para resolver o problema, só chamando a manutenção. Tá tudo funcionando direitinho. De repente, alguma coisa para de funcionar. Isso pode acontecer com uma máquina de uma indústria, o motor de um ônibus e até com um eletrodoméstico da casa da gente. Oi, o que está acontecendo aqui, Daniela? A máquina quebrou. Parou de funcionar, né? Tá. Ai, tô cheia de roupa pra lavar. O que aconteceu? Uns 3 dias ela começou a fazer um barulhão. Pô, dona Yara, a senhora devia ter ligado na hora. Pois é, mas eu achei que não era nada. A Dona Yara demorou demais para chamar a manutenção. Resultado, a máquina de lavar parou de funcionar e ela ficou na mão. Agora o técnico vai ter que consertar a máquina. E na indústria? Será que acontece isso também? Uma máquina para de uma hora para outra? Nas últimas teleaulas, você já viu que as empresas adotam diversos procedimentos de manutenção em suas instalações industriais. Tudo depende da filosofia e do porte da fábrica. Algumas empresas realizam atividades específicas de manutenção planejada. A ideia é garantir as condições perfeitas de funcionamento das máquinas. Outras empresas adotam procedimentos de manutenção não planejada. Elas reagem às falhas nos equipamentos só na hora de executar reparos de emergência. Para não atrapalhar a produção, a máquina precisa voltar a funcionar o mais rápido possível. A manutenção corretiva é uma das formas de manutenção não planejada. Numa indústria, a equipe de manutenção corretiva presta atendimento imediato à produção. Atendimento imediato. É igualzinho que eu fiz no caso da dona Lúcia? Igualzinho, Chico. A dona Lúcia ficou na rua e solicitou nosso serviço. O mesmo acontece dentro de uma instalação industrial. A manutenção corretiva é realizada em equipamentos ou máquinas só depois que elas apresentam algum problema. Quando uma máquina como essa para, inicia uma corrida contra o tempo, afinal, a produção não pode parar. O problema é que não é fácil de mencionar uma equipe de manutenção corretiva. É difícil calcular, por exemplo, quantos mantenedores devem ficar de prontidão para atuar em uma emergência. É impossível saber quando alguém vai ser solicitado para atender ocorrências que exigem a presença dos mantenedores. Por isso, as empresas que não têm manutenção programada enfrentam alguns problemas. Algumas não têm pessoal de manutenção em número suficiente para atender às solicitações. Diante de um defeito ou falha de algum equipamento, a produção pode ser comprometida.
Outras empresas contam com o pessoal de manutenção em quantidade suficiente para atender todas as solicitações. As chances da produção ser comprometida são muito pequenas. Nem sempre há solicitações para toda a equipe de manutenção. Nesses casos, os mantenedores aproveitam o tempo livre para organizar a oficina, atualizar o histórico de máquinas e dar baixa nas ordens de serviços. Esta fábrica de parafusos adota a manutenção corretiva. É que dependendo do tipo de equipamento e por motivos econômicos, pode ser mais conveniente deixar para resolver o problema por meio do atendimento de emergência. Aqui na fábrica, nós decidimos por 2 tipos de manutenção. Manutenção corretiva e manutenção preventiva. Isso foi decidido devido a uma estratégia para redução de custo na fábrica. Então, algumas máquinas recebem manutenção corretiva. Por que isso? Porque suas peças têm fácil reposição no mercado. E outras máquinas são críticas para o processo. Essas máquinas recebem manutenção preventiva. Ô Chico, você demorou muito para encontrar a rua em que o carro da dona Lúcia quebrou? Que nada. Ela ligou, eu olhei no guia, em 10 minutos eu tava lá. É assim que eu gosto, Chico. Atendimento imediato. Claro, o senhor sempre diz, o atendimento imediato é a principal característica da oficina aqui. Da nossa oficina e da manutenção corretiva. É? É claro, Chico. Assim como a gente corre para ajudar os nossos clientes, a manutenção corretiva presta atendimento imediato à produção. A equipe de manutenção precisa estar sempre disponível e em um local específico que todos saibam qual é. Assim, a equipe pode ser encontrada facilmente e prestar atendimento rápido à produção. Como a equipe não sabe onde vai atuar, o usuário com problemas deve solicitar atendimento por algum meio rápido e eficiente. Manutenção. Como o telefone, por exemplo. Eu estou com um problema aqui na produção. Para efeitos de registro e estatística, o solicitante do serviço de manutenção deve emitir um documento com algumas informações. A área em que está localizado o equipamento, a data em que ocorreu o problema, o nome do equipamento com problemas, o horário em que o equipamento parou. Depois da solicitação, um analista da equipe de manutenção corretiva verifica o que deve ser feito. Fazer é executar. Por isso, o analista da equipe de manutenção corretiva emite uma ficha de execução. Os modelos de ficha de execução podem variar de empresa para empresa. Não existe uma norma específica a respeito do assunto. No entanto, algumas informações básicas, como unidade, equipamento, data, trabalho a ser realizado e trabalho realizado, devem constar da ficha. Depois de receber a ficha de execução, a equipe de manutenção começa a agir. Elimina as emergências o mais rápido possível e o equipamento volta a funcionar dentro de suas características originais. E de acordo com seu projeto de fabricação. Como é que tá aí, Chico? Tô quase acabando. Eu preciso calcular o preço da mão de obra. Então não esquece de preencher a ficha para eu saber de tudo que a gente fez no câmbio. Ah, tipo um relatório? Isso, Chico. Um relatório que me ajude a controlar o serviço todo. A manutenção corretiva também trabalha com relatórios. São os relatórios de avaria. Depois do conserto e da liberação do equipamento para a produção, o analista da manutenção corretiva é obrigado a enviar um relatório de avaria para o setor de engenharia da manutenção. O que é que tem nesse relatório? Além de data, unidade e tipo de equipamento, neste relatório o analista pode sugerir alguma providência ou modificação no projeto da máquina para que aquele tipo de avaria não se repita. Vamos pensar um pouco. Bom, então, pelo que eu vi, algumas empresas adotam a manutenção planejada e outras a manutenção não planejada. E a manutenção corretiva é uma das formas de manutenção não planejada. Deu para perceber que a maior dificuldade da manutenção corretiva é dimensionar uma equipe de manutenção. Quer dizer, o problema é saber quantos mantenedores devem ficar de prontidão para atuar em uma emergência. Muitas empresas adotam a manutenção corretiva por motivos econômicos. É que dependendo do tipo de equipamento,
pode ser mais conveniente deixar para resolver o problema através do atendimento de emergência. Esse atendimento deve ser imediato, para não prejudicar a produção. Mesmo agindo com rapidez, algumas normas devem ser seguidas, como o preenchimento da ficha de execução e do relatório de avaria. Agora, para falar a verdade, eu fiquei com uma dúvida. Será que em uma empresa que não adota a manutenção corretiva e sim a preventiva, existem equipes preparadas para agir em uma emergência? Mesmo quando uma empresa adota a manutenção preventiva, há necessidade da presença de uma equipe de manutenção corretiva. Com as máquinas funcionando a todo vapor na produção, as emergências são inevitáveis. Uma empresa como esta adota a manutenção corretiva por motivos econômicos. Para se lembrar disso e de outras coisas legais que você viu na teleaula de hoje, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor a manutenção corretiva. Viu que um dos maiores problemas para esse tipo de manutenção é dimensionar a quantidade de mantenedores que uma empresa deve ter para reparos de emergência. Viu como todos os envolvidos devem agir rapidamente para que o atendimento da manutenção seja imediato. E viu que, para efeitos de registro e de estatística, os mantenedores devem preencher a ficha de execução e o relatório de avarias. Terminou aqui, Chico? Terminei. Vou dar uma voltinha para testar. Já que a teleaula também terminou, que tal testar os seus conhecimentos? Dê uma revisada no seu livro de estudos e até a próxima teleaula.